A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Nós vamos falar sobre o Reino do Sul, Judá, na lição 12, classe dos adolescentes. Estamos chegando ao final de mais um trimestre e é sempre um prazer ter a sua companhia. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus aqui em Campinas, São Paulo. E é um prazer semanalmente termos aqui este encontro com pastores, professores, superintendentes, coordenadores, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Fique atento, nos próximos dias lançaremos um treinamento de líderes de juventude e também um treinamento para professores da EBD. Com este treinamento, vocês terão ferramentas para potencializar o seu trabalho. Por que eu vou lançar um treinamento duplo? Porque muitos dos professores também lideram os departamentos. E esse trabalho precisa ser feito conjunto. É um treinamento rápido, prático, com aulas compactas, para você aplicar no dia a dia. E em pouco tempo começar já a ver melhorias no departamento que você serve a Deus na sua igreja, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Clica aí neste joinha, deixe o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste e conheça as nossas redes sociais. Aqui na descrição tem tudo detalhadinho aí para vocês. O Reino do Sul, Judá. A leitura bíblica está espalhada aqui, né, no primeiro livro de Reis. O texto em destaque, a mensagem, né, ou o texto áureo, né, está em 2 Crônicas 12:1. Logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Nós vimos que por conta da divisão da nação, o reino foi dividido, o Reino do Sul e o Reino do Norte, e hoje nós vamos tratar aqui sobre o Reino do Sul, Judá, e vamos ver aqui alguns reis que temeram a Deus, né? Muitos deles, inclusive, reis que começaram a reinar ainda quando crianças, no caso ali de Josias, com 8 anos de idade, enfim, reis que começaram muito cedo, tá? Bom, na lição de hoje teremos uma visão panorâmica do Reino do Sul. Veremos a importância dos reis que temeram ao Senhor e dos profetas que falavam a verdadeira mensagem de Deus, tá? Então, quando a gente dá uma olhada no texto bíblico, a gente percebe que o Reino do Sul teve muitos mais reis que temeram a Deus do que o Reino do Norte. Primeiro tópico, o trono de Davi. Após a divisão de Israel em 2 reinos, a região de Judá ficou conhecida como o Reino do Sul. Lá estava a cidade capital Jerusalém e o templo construído no reinado de Salomão, tá? Então, lembra que o rei que antecedeu aqui, ó, deixa eu só pegar minha colinha aqui, ó, Roboão. Quando Roboão ele assume o trono, certo? Há uma divisão no trono e aí fica dividido o reino em trono do sul e trono do norte. Aí Jeroboão ele assume a liderança de 10 tribos consideradas aí o reino do norte, e para evitar que o povo fosse ajudar onde estava o templo, os sacerdotes, os levitas para adorar a Deus e acabassem se simpatizando com o rei Roboão, o que Jeroboão fez? Ele construiu altares no Reino do Norte e isso conduziu o povo à idolatria. Conduziu o povo à idolatria, tá? Então, ao Reino do Sul agregou-se a tribo de Benjamim e os sacerdotes e levitas. Portanto, o Reino do Sul ficou com a responsabilidade de administrar o sistema legal de sacrifícios estabelecido de acordo com a lei de Moisés. Mas como partiu no meio, você já sabe. O que vai acontecer? O neto de Davi aqui, Roboão, ele construiu muitas cidades fortificadas, fortaleceu a economia, mas ele foi temente ao Senhor apenas nos 3 primeiros anos de seu reinado. Depois disso, ele abandonou os mandamentos do Senhor e se entregou à idolatria, conduzindo o povo no mesmo caminho, tá bom?
Vamos ler aqui, ó, 1 Reis, capítulo 14, versículo 21, ó. 1 Reis, vamos ver aqui. 1 Reis, capítulo 14, tá? Versículo 21. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, era rei em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e ocupou o trono durante 17 anos, tá? Durante o reinado de Roboão, o povo de Judá provocou a ira do Senhor com os pecados que cometeu, pois os seus pecados eram piores do que os pecados de seus pais. Eles construíram altares idólatras, estátuas e imagens em cada monte, debaixo de cada árvore frondosa. Por toda parte havia prostitutos cultuais nos lugares pagãos de adoração. E o povo de Judá ficou corrompido com as práticas detestáveis das nações que adoravam deuses falsos, nações que o Senhor tinha expulsado de diante do seu povo. Tá? Então eles se entregaram à idolatria, tá? E se fizeram detestáveis ao Senhor. Tá? Houve muitos reis em Judá, alguns bons e tementes a Deus, e outros que foram infiéis. Agora, com Roboão, desde o começo, o povo aderiu à idolatria, né? Até porque ele permitiu, ele fomentou isso, né? Então, a liderança de Roboão, ela pecou nesse sentido, né? Em vez de conduzir o povo à adoração a Deus, veja que ele está em Judá, onde tem o templo, ele está em Judá, onde tem os sacerdotes e os levitas. Então, entre o reino do sul e o reino do norte, quem teria mais facilidade para servir a Deus? O reino do sul, porque o templo estava ali, o culto era ali, os sacerdotes, os altares de sacrifício a Deus estavam ali. Então, na teoria, o reino de Judá teria mais condições de servir a Deus, de adorar a Deus, do que o reino do norte, que estava distante do templo e separado por essa divisão. Mas isso também mostra que nunca teve a ver com o lugar, que nunca tem a ver com o ambiente físico, mas com aquilo que tem no nosso coração. Lembra quando Davi é escolhido? Que Samuel olha para os irmãos de Davi e diz, é esse? Deus diz, ó, calma aí, eu não escolhi este. O homem vê o que está diante dos olhos. Deus olha para o coração. Coração fala de intenção e motivação. Quando nós estamos intencionados a adorar a Deus e a servir a Deus, independente do lugar, a nossa adoração não é negociável. Nós adoramos a Deus em qualquer ambiente. Agora, quando o coração está de costas para Deus, mesmo tendo todas as condições propícias para adorar a Deus, mas se o coração não está rendido, não está entregue a Deus, isso não acontece. A pessoa não vai adorar a Deus. Ela acaba se deixando levar por outros convites, ela acaba se deixando levar por suas próprias vontades e desejos. Então aqui para mim fica muito claro isso. Roboão e o povo de Judá tinha tudo para adorar a Deus, tinha tudo para cultuar a Deus, mas eles escolheram não adorar a Deus. E vai nos mostrar também que Deus não aceita culto misturado, Deus não aceita miscigenação. Assim como Deus é único, a adoração que Deus recebe, ela deve ser única e exclusiva a Ele. Muito bem, tópico 2, então, ó, anotou aí do primeiro tópico, o que a gente aprende? Eles tinham tudo para adorar a Deus, eles tinham o ambiente, o culto, o templo, mas decidiram se envolver com a idolatria. E quando quem conhece a Deus se envolve com a idolatria, ao invés de atrair a bênção de Deus, atrai a ira de Deus. Por quê? Porque entregar-se à idolatria é provocar a ira de Deus. Entende? É uma provocação. Anota aí. A prática da idolatria é provocação da ira de Deus. E aí, parênteses. Fala igual meu pastor. Abre o parêntese. Cuidado com a idolatria gospel. Cuidado com a idolatria gospel. Cuidado com os bezerros de ouro no nosso meio. Que as gravadoras tratem cantores e pregadores como artista, aí é com eles. Mas na igreja,
Na igreja não tem artista. Na igreja não tem estrela. Não, na igreja todos somos servos. Cuidado. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Vamos lá. Tópico 2. Reis que marcaram a história. Reis que marcaram a história. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like aí no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Eu vou gravar um vídeo falando sobre a Vitória Souza. Adolescentes devem pregar a palavra de Deus. Nós devemos entregar o púlpito da igreja para adolescentes pregarem a palavra de Deus. Você quer que eu grave um vídeo sobre isso? Porque eu falo aqui a muitos líderes. E aí? Quem você tem colocado para pregar? O púlpito deve ser cedido a adolescentes? Coloca aí se você quer que eu grave um vídeo sobre isso. Vamos conversar, tá bom? Olha só. Reis que marcaram a história. 20 pessoas se sentaram no trono de Davi em um período de 3 séculos. Alguns reis foram fiéis a Deus e outros cumpriram seus mandamentos. Aqui a gente tem destacado 3 reis que fizeram a diferença. Asa, que era neto de Roboão. Asa era neto de Roboão. Ele foi um rei temente ao Senhor. Vamos ver? 1 Reis, capítulo 15, tá? Vamos ver. 1 Reis, capítulo 15. E vamos ver aqui aonde é que começa. Ó, era neto de Roboão. Capítulo 15, tá? Versículo 9. Asa tinha 41 anos quando começou a governar em Jerusalém. Ele agradou ao Senhor conforme o rei Davi, seu pai. Por que diz conforme o rei Davi, seu pai? Porque pai aqui tem uma conotação de... aqui tem uma conotação de paternidade espiritual mesmo, né? Não de paternidade física, né? De quem gerou das entranhas. Não é um filho, como é o meu filho. É um filho espiritual, é um filho de influência. Ou seja, Asa, ao invés de copiar o exemplo de Roboão, que era o seu avô, ele copia os exemplos de Davi, que está numa geração bem mais distante que a dele. Então isso também mostra que nós não somos obrigados a copiar os erros das pessoas. Ah, mas o meu pai faz o errado. Você não é obrigado a copiar os erros do seu pai, pelo amor de Deus. A gente pode interromper uma série histórica de erros. Nós não somos obrigados. Ah, foi meu pai que me influenciou para fazer a coisa errada. Tá, mas até quando? E aí, quando chegou a sua idade de decidir as coisas, você continuou fazendo errado por quê? Aí é a sua vida. Aí é você que vai arcar com as consequências. E aí? Né? Então Asa olha perto de si e não tem bons exemplos. Então ele olha para o mais longe possível, até encontrar um bom exemplo para copiar, até procurar um bom exemplo para imitar. Isso fala para os adolescentes que vocês não são obrigados a copiar todos os exemplos. Procure os bons exemplos. Se não tem muito perto, se não tem dentro de casa, procure fora, procure na igreja, procure na liderança, procure bons exemplos. Procure bons exemplos. Asa conduziu o povo a adorar somente a Deus e a obedecer os mandamentos do Senhor, tá? Mas lembra que eu falei em aulas passadas que uma vez que a idolatria foi estabelecida dentro de Israel, ela nunca mais saiu? Asa, ele reconstruiu o culto ao Senhor, ele derrubou, ele fez uma reforma. Houve um grande avivamento na época de Asa, mas os altares que foram erguidos aos deuses pagãos, ele não destruiu. Eram altares que tinham por todo o território, onde as pessoas... a gente tem algo parecido hoje em algumas empresas, em que os donos são muito religiosos, e eles colocam lá altares
Tem empresa que a pessoa vai lá e acende uma vela todo dia e tal. Tá lá na empresa da pessoa, em clube de futebol, tem isso. Então veja, a Asa fez uma grande limpeza, mas não conseguiu limpar completamente. Por quê? Porque a idolatria estava impregnada no coração do povo. Mas Asa é considerado um bom rei. Depois você tem Josafá. Josafá era filho de Asa, né? Aí Josafá já tinha alguém mais perto para imitar. Então Josafá imitou o seu pai, adorou o Senhor, destruiu ídolos e fez com que o povo retornasse ao verdadeiro culto a Deus. Eu gosto muito de olhar Josafá, porque Josafá ele fez também uma reforma espiritual muito grande. Mas, de novo, Josafá não conseguiu extrair toda a idolatria do coração do povo, porque o povo estava entregue à idolatria. Mas, claro que Josafá, dentro do possível, fez a sua parte. Só que Josafá casou com Atalia, filha de Acabe, um dos piores reis do norte. Então veja, um rei temente a Deus, mas ele casa com a filha de Acabe, que era filha de Jezabel. Então você vai ter problemas aí. Mas Josafá continuou buscando a Deus, né? Então Josafá é considerado um rei que temeu a Deus, um rei que temeu a Deus. Então nós temos exemplos de pessoas que mesmo no ambiente pagão, de idolatria, de moralidade, eles escolheram temer a Deus. Um outro exemplo é Josias, que foi sucessor de Amon. Josias começou a reinar quando tinha 8 anos de idade. E a Bíblia diz em 2 Reis 23 e 25 que ele amou a Deus com toda a sua força, mente e coração. Josias promoveu uma das maiores reformas estruturais em Judá. Na reforma que ele promoveu, o livro da lei, não é? A Bíblia foi encontrada, não é? E ele fez um compromisso de ser fiel a Deus, de obedecer à lei de Deus. No tempo de Josias vai acontecer um grande avivamento, porque a primeira coisa que Josias faz é trazer o povo de volta para a palavra. 2 Reis 23, 1 e 2. Ele purificou o templo, restabeleceu os sacerdotes, né? Porque os sacerdotes não estavam nem realizando o seu ofício mais. Celebrou a Páscoa, que há muito tempo não era celebrada, e ele ordenou, em obediência ao livro da lei, a saída de médiuns e adivinhos, além da destruição de ídolos e objetos de adoração pagã, tá? Então, o rei Josias fez parte de um grupo aí de bons reis que Judá teve, reis tementes a Deus, que não foram perfeitos, que tiveram suas falhas, mas que o seu coração estava voltado para Deus. Nós aprendemos nesse segundo tópico que, independente do ambiente, novamente, nós podemos escolher ser fiéis a Deus. Nós podemos deixar um legado que demonstre que vale a pena ser fiel a Deus, que demonstre que nós escolhemos temer a Deus. Estes reis, eles nos mostram que não é porque todos estão fazendo que nós vamos imitá-los. Nós podemos, ao invés de imitar todo mundo, nós podemos nos tornar alguém a ser imitado. Nós podemos nos tornar uma opção para ser imitado. Ao invés de copiarmos o que o mundo está fazendo, nós podemos fazer o que a palavra diz, e tenha certeza que sempre haverá alguém que vai olhar para nós e dizer: vale a pena seguir este caminho porque ele está seguindo. Então, a lição que fica é: ao invés de imitar o mundo, torne-se alguém imitável. Deixe o mundo imitar você. Você não foi chamado para imitar o mundo. Você não foi chamado para ser influenciado pelo mundo. Você foi chamado para influenciar. Você não foi chamado para imitar o mundo. Deixe o mundo imitar você. E se você imita Cristo, significa que se o mundo imitar você, o mundo já não é mais mundo,
porque você é de Cristo e quem ele imitar será de Cristo também. Tópico 3, Deus falava em Judá. A gente termina aqui com os profetas que foram usados por Deus, né? Porque como o reino estava dividido, aí você também vai ter profetas que profetizaram mais ao norte e profetas que profetizaram mais ao sul. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like, deixa comentários. Esse é a nossa penúltima aula desse trimestre. O próximo trimestre está chegando, na próxima semana eu já vou gravar as aulas. Acompanhe o nosso canal, olha na descrição aqui, porque tem conteúdo para abençoar a sua vida. Você que lidera, que pastoreia igreja, eu tenho viajado ministrando a palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, ministro para famílias aqui em Campinas hoje à noite. Amanhã vou até Vargem Grande do Sul para ministrar no CREIO Tijuco Preto, lá em Vargem Grande do Sul. No sábado à noite, na sexta noite, no sábado à noite, ministramos aqui em Campinas, no Jardim Monte Cristo, para jovens e adolescentes. Domingo de manhã, ministro para jovens, uma palestra sobre relacionamentos. No domingo à noite, ministro num congresso de adolescentes. E assim segue a nossa carreira. Lembrando que sábado pela manhã, temos o Fala Denão Podcast às 9 da manhã, neste sábado, com o Samuel Tairone, um adolescente que Deus tem usado poderosamente. Bom, Deus falava em Judá. Deus não abandonou o seu povo, ele continuou falando através dos seus profetas, a fim de instruir e despertar o arrependimento. Muitos profetas eram nativos, né? Eram ali mesmo de Judá, como Joel, Isaías, Jeremias e muitos outros. Os profetas entregaram a mensagem de Deus para os hebreus de Judá, de Israel, reino do norte, e para outras nações. Tá? Naum foi um profeta da região de Judá. Ele foi contemporâneo, viveu ali na mesma época que Manassés e Amon, que foram infiéis a Deus. Manassés foi um dos piores reis que esse povo teve. Naum teve a visão de Deus e anunciou a destruição de Nínive, que é a mesma cidade que vai receber Jonas, e se arrependeu dos seus pecados 100 anos antes. Dessa vez, uma nova geração surgiu e voltou a pecar. O juízo contra Nínive está presente em todo o livro de Naum. Ele também profetizou um livramento para Judá, que nesse momento da história se cumpriu, pois o reino do sul foi poupado e não foi invadido pela Assíria. Tá? Então, é isso que teve aí o ministério, né, do profeta Naum. É claro que por conta da idolatria do povo, o ministério destes profetas nunca foi fácil, porque eles sempre tiveram que confrontar o povo no seu pecado e na sua idolatria. Sofonias foi um profeta contemporâneo do rei Josias de Judá. Ele anunciou o juízo divino contra os moradores do reino do sul, em especial os de Jerusalém. O profeta condenou a adoração aos astros celestes, também condenou aqueles que adoravam a Moloque e profetizou contra os que se afastavam de Deus e que se recusavam a obedecer à lei do Senhor. Sofonias profetizou o juízo também em relação a outras nações, contra os filisteus e suas cidades, contra os moabitas, amonitas, por zombarem da derrota do povo de Deus. E por fim, anunciou salvação e livramento para o remanescente de Israel. Então, no final das contas, Deus sempre levantou profetas para alertar o seu povo, para alertar sobre o juízo, para conduzi-los pela palavra ao arrependimento, à restauração, porque o interesse de Deus não é destruir as pessoas, destruir o ser humano, destruir o seu povo. Pelo contrário, o desejo de Deus é abençoar, mas para isso o povo precisa andar no caminho certo, o povo precisa andar no caminho correto. O reino de Judá, o reino do sul que nós estudamos hoje, ele foi um reino que cresceu mais, embora menor em termos de tribo, foi um reino muito próspero, e Deus continuou cuidando do seu povo e falando dos profetas, independente da situação em que eles se encontravam, porque Deus não deixa de falar, Deus não deixa de conduzir o seu povo, né? Deus não deixa de alertar. Se o povo vai ouvir ou não, se o povo vai obedecer ou não, aí é uma escolha das pessoas. Agora Deus, como Deus, ele sempre continua falando, ele sempre envia os seus profetas para que o seu povo se desperte e se volte para ele, tá certo? Então,
Para mim é isso. Na lição de hoje, a gente aprende. Vale a pena ser fiel a Deus e não culpe o lugar, não culpe nem mesmo os maus exemplos que você aprendeu. Assuma as rédeas da sua vida no sentido de viver pelo certo, de viver pela palavra de Deus, de fazer aquilo que a palavra de Deus orienta. Isso com certeza será muito mais útil e abençoador para a sua vida. Amém, meus amigos? Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro e fique atento em breve. Em breve, o que eu estou dizendo é coisa de dias. Eu lanço aqui um treinamento para ajudar você. Deus abençoe.